Monte Rushmore e Crazy Horse. No coração da América, um outro sonho audacioso se tornou realidade no paredão de uma montanha de granito. Nas montanhas negras de South Dakota, em meio a desfiladeiros que eram como testemunhas às curvas e à idade do terreno, um homem decidiu colocar sua marca em uma das montanhas. Não apenas uma expressão pessoal de seus dons artísticos, mas um monumento aos princípios fundamentais de uma nação democrática. Mount Rushmore começou com um sonho provinciano de um historiador pouco conhecido chamado Dwayne Robertson. Ele imaginou um tema do Velho Oeste esculpido num dos altos paredões das Montanhas Negras. Mas o artista que ele contratou tinha uma visão totalmente diferente. Gutzon Borglum era o filho americano de imigrantes dinamarqueses, um dedicado pintor e escultor que havia estudado com Auguste Rodin e que já havia feito várias esculturas de figuras históricas, tais como Abraham Lincoln e Robert Lee. Neste quadro monumental, Borglum imaginou mais do que um tributo ao Velho Oeste. Em vez disso, ele queria capturar as qualidades permanentes de toda uma democracia. Eu quero alguma coisa na América. Alguns metros de rocha que sejam testemunhas de todas as grandes realizações que conquistamos enquanto nação. Borglum investigou a fundo a psique americana para descobrir os arquétipos dos ideais nacionais. George Washington, que para Borglum era a incorporação da liderança democrática, o herói da Revolução e o homem que deu dignidade à causa da liberdade americana. Thomas Jefferson, estadista e filósofo, autor da Declaração de Independência e profundo defensor das liberdades individuais. Abraham Lincoln, que simbolizou a força da União Americana e o direito de todos os cidadãos à liberdade. E Teddy Roosevelt, personificação da robusta expansão da nação, com o comprometimento de preservar seus recursos naturais e de promover liberdade empreendedora. Mas como modelar numa montanha estas quatro faces? Primeiramente, Borglum e Robinson acharam um lugar com a combinação certa de superfície, integridade estrutural e iluminação solar. O trabalho de Borglum começou em 1927 e iria continuar esporadicamente por 14 anos. Envolveria mais de 300 trabalhadores e, finalmente, custaria quase $1 milhão. Mais de 450 mil toneladas de granito foram explodidas para criar os rostos que mediriam 20 metros de altura. A montanha estava parecendo ser incontrolável. Pedras instáveis forçaram Borglum a dinamitar sua primeira tentativa, que colocava Washington e Jefferson em lugares opostos. Persistentemente, Borglum começou um novo Jefferson, esculpindo a cabeça um pouco mais alta do que as outras e evitando assim rachaduras perigosas. O sucesso de Borglum em Mount Rushmore dependia, além da engenharia, de alcançar beleza artística em uma escala ampla. Borglum conseguiu passar emoção além das rochas. Uma ponta de granito na cavidade da pupila conseguiu dar a impressão de brilho no olhar. Borglum havia planejado esculpir todas as figuras até a altura da cintura, mas morreu em 1941 antes que pudesse terminar. Seu filho, que apropriadamente recebeu o nome de Lincoln, completou as cabeças, mas o começo da Segunda Guerra Mundial impediu que houvesse qualquer cerimônia de inauguração. Finalmente, 50 anos depois de estar pronto, Mount Rushmore foi oficialmente inaugurado em julho de 1991, colocando o selo final num monumento que veio para representar as conquistas do espírito humano. Gutzon Borglum. Nós acreditamos que o memorial à nação deve ter serenidade, nobreza, poder,
tal como tinham Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt, esculpido nas alturas, o mais perto do céu que podemos, para mostrar à posteridade que tipo de homens eles eram. E aí devemos rezar para que estes marcos durem até que o vento e a chuva os desgastem. A obra de Borglum parece ser a última grande visão de uma era antiga, um tempo em que não apenas se acreditavam em heróis, mas estes tinham rostos identificáveis. Uma era em que artistas ainda tinham a experiência humana como sua inspiração e ousavam fazer afirmações em escala sobre-humana. Existe outra grande maravilha sendo desenvolvida, mesmo em nossa era impaciente. E ela está localizada a apenas 27 quilômetros da obra-prima de Borglum, em Mount Rushmore. Aqui, um órfão meio americano, meio polonês chamado Korczak Ziolkowski começou a mais ambiciosa escultura em rocha de todos os tempos. Um monumento da altura de 60 andares, em homenagem ao grande guerreiro Sioux, Crazy Horse. Durante os anos 30, enquanto os rostos de presidentes americanos descendentes de europeus começavam a tomar forma na rocha de granito em South Dakota, o chefe urso em pé, da nação Sioux, fez a Korczak uma pergunta desconcertante. Onde estavam os monumentos de seu povo, dos heróis de uma tribo que povoou a região por 400 séculos, mas que havia sido aniquilado em menos de 4 décadas? A resposta de Korczak foi que ele dedicaria o resto de sua vida à construção de um moderno colosso, ao Crazy Horse. A escala é inacreditável. Todas as 4 cabeças de Mount Rushmore caberiam em apenas uma cabeça do Crazy Horse. Korczak viu nesse lendário guerreiro a dignidade heróica de um povo vencido. Ele se dedicou à sua tarefa com a mesma perseverança que seu outro herói e mentor, Gutzon Borglum. Excêntrico e visionário, Korczak investiu milhares de dólares de seu próprio bolso nos direitos sobre a montanha. E em 1947, com menos de 200 dólares de capital próprio, ele começou sua tarefa hercúlea. Eu sou um contador de história na pedra, mas isto é tudo o que eu sou. Eu quero dizer ao mundo que existiu aqui, em uma determinada época, um povo que era admirável. Eu não pretendia fazer isto tão grande. Eu pretendia fazer algo em torno de 35 metros de altura. Puxa, uma figura com 35 metros parecia nada, e aí eu resolvi, vou esculpir toda a montanha. Depois de 4 décadas, 8 milhões de toneladas já haviam sido tiradas da montanha. Korczak sabia que não viveria para ver seu trabalho completo. Quando morreu em 1982, deixou planos para a continuidade da obra, que está agora sendo trabalhada por sua viúva Ruth e a maioria de seus 10 filhos. Eu acho que ele pensava que não havia limites para o que se quer fazer quando realmente se deseja fazer. Se você realmente acredita naquilo, trabalha duro o suficiente e está disposto a pagar o preço necessário, você pode fazer o que quiser. Você pode ser o que quiser neste mundo. Korczak simplificava sua própria filosofia citando um velho ditado que ele ouviu certa vez. Quando as lendas morrem, os sonhos acabam. Quando os sonhos acabam, não existe mais grandeza. Crazy Horse espera pelo próximo sonhador. Em suas sombras, um ouvinte pode ouvir a história de todas as criações humanas, tão atemporais quanto o vento das montanhas. Um sussurro de antigos heróis. A inspiração de antigos realizadores. É um chamado a grandes visões e grandes realizações. Um apelo para deixar uma marca, para criar uma nova maravilha.